Nos tempos da Grande Marinha Real, o heroísmo dos marinheiros britânicos, a sua contribuição para a causa na Segunda Guerra Mundial, ninguém nega isso, que há uma tradição orgulhosa. As pessoas dizem, é tudo pela pirataria. Bem, sim, pirataria também. Mas o ponto é, a forma como a Marinha Real lutou bravamente na Segunda Guerra Mundial, especialmente nas linhas de comunicação do Atlântico, tentando, afastar a ameaça dos submarinos. E então há muitas coisas que se deve admirar na Marinha Real Britânica. E então, sim, foi assim que em alguns dias os britânicos estiveram na vanguarda do desenvolvimento tecnológico naquela época, mas isso foi feito nos anos 60 e 70. E aqui temos esta situação em que, bem, quando temos o contra-almirante Philip Matias a falar sobre isso, ele está absolutamente correto. Mas não é um problema novo. E pause. Deixe-me recordar o que estava a acontecer. Né, pause. E isto relaciona-se diretamente com a impotência dos europeus. Pause. Vejam só isto. Pause. Então, se formos analisar um pouco da história desta questão, e pause. Oh meu Deus. Nós temos, por exemplo, este famoso anúncio que é absolutamente inconcebível, que quando a Marinha Real, naquela altura, há uns anos atrás, estava a pedir, um anúncio para... Bem, aqui está. Leia você mesmo. Às vezes fico sem palavras, certo? Faz um ano, bem, quase 2 anos que a Marinha Real do Reino Unido foi forçada a publicar anúncios de emprego no LinkedIn enquanto procura contratar um novo contra-almirante para presidir a frota de submarinos do país. Foi divulgado algo sem precedentes e verdadeiramente vergonhoso vindo de fontes militares britânicas. Sim, e eu consigo compreender perfeitamente e até mesmo me identificar com todas aquelas pessoas que estão a sofrer moralmente, emocionalmente e talvez algumas até fisicamente. Que sim, aqui estamos nós, pessoal. Olhem para isto. Isto é o que se tornou de nós. E o anúncio foi visto pela mídia britânica na sexta-feira, após ter surgido no site de networking profissional nos últimos meses. Enquanto oficiais superiores geralmente sobem na hierarquia, o The Times noticiou que não há ninguém em serviço atualmente apto a substituir o diretor de submarinos cessante, o contra-almirante Simon Asquith, ou que se disponha a isso. Bem, depois eles acharam o cara. E então, mas o problema é, o que as pessoas precisam entender quando falamos da Marinha Real e especialmente da força submarina. Quando falamos do componente de superfície e das capacidades grosseiramente superestimadas e exageradas de, por exemplo, algo como os destroyers da classe Type 45 Gearing, não são navios assim tão bons. Quer dizer, eles têm esse sistema Aster 30, que por alguma razão eles acham que pode impedi-los de, serem atacados pela, basicamente, salva de mísseis antinávio, com alcances que eles nem conseguem conceber. Eles não têm nada comparável a isso. Mas em termos de submarinos, a Marinha Real tem 4 submarinos de mísseis estratégicos da classe Vanguard. E possui 4 submarinos multiuso da classe Astute. A classe Astute é um bom submarino, não se engane. Como sempre, suas capacidades são grosseiramente exageradas. Lembro-me de quando o primeiro da classe, o Astute, foi lançado. Meu Deus, ele consegue detectar submarinos russos a 9.000 quilômetros de distância. Sim, pode voar para o espaço e até ocupar o planeta Zoltar. Isso é o que essencialmente foi escrito sobre ele. Mas é um bom submarino mesmo assim. É silencioso, tem bom controle dos campos físicos, tem o sonar avançado e coisas dessa natureza. Bem, isso obviamente não chega nem perto em termos da capacidade de ataque de qualquer submarino nuclear russo, mas é um bom submarino, mesmo assim. E o que acontece agora? Temos a situação em que, essencialmente, o Reino Unido, ou melhor, a Marinha Real, consegue enviar para patrulhar desses 4 submarinos de mísseis estratégicos da classe Vanguard apenas um. Mas o que é o mais importante nisto, ou basicamente patrulha, é que de 16 silos, por assim dizer, ele carrega apenas 2 ou 4 preenchidos com, e claro, você adivinhou, de fabricação americana, um míssil balístico
intercontinental estratégico, Trident D5. Bem, basicamente a quantidade, se quiser, ou a rotina de lançar esses mísseis para garantir que eles funcionem corretamente, eles tiveram 2 lançamentos nos últimos 8 anos, ambos catastróficos, eles nunca sequer voaram para lugar nenhum. E assim, em um deles, eles quase mataram o próprio ministro da Defesa. E essa é a situação do único submarino de mísseis Vanguard, submarino de mísseis estratégico, que vai para o mar, evidentemente, para dissuadir, não sei, para dissuadir quem. Mas então, claro, o Astute não é melhor. Quer dizer, 2 deles ainda estão esperando sua docagem e, na verdade, o que chamamos de reparos de meia-vida, ou em russo, é o chamado de médio ou o de... Bem, médio reparos, e apenas um pode ir para o mar. E talvez um deles tenha afundado um navio civil russo, ou também de grande porte. Mas teremos que esperar para ver, porque os russos conhecem a rotina, basicamente. Mas é tudo o que podem fazer, é o que eles conseguem fazer. Essencialmente, é uma marinha impotente. E... adivinha só. Então, o que temos agora, quando falamos sobre toda a situação, porque é realmente ruim. Então, dê uma olhada nisso. Não olhe para isso. Oh, meu Deus. O Telegraph também reporta que a Marinha pode tornar cursos de alterações climáticas obrigatórios. A Marinha Real está a considerar introduzir cursos obrigatórios sobre alterações climáticas para todos os marinheiros. O The Telegraph pode revelar. Bem, sim, isso é bastante... tenho a certeza que a questão das alterações climáticas é extremamente importante. No entanto, veja o que temos agora. Aqui está o Independent. E esses caras estão em completo estado de pânico. Então, especialmente considerando que dos 8 submarinos, 4 NU de mísseis estratégicos, 4 multiuso, podem colocar no mar a qualquer momento 2. Um submarino de mísseis estratégicos e um da classe Astute. Bem, adivinha? Depois desses anúncios, eles se conectaram, finalmente acharam o cara que... Então é isto, e vejam o que escrevem. Isto é na Mirror, perdão, não é o Independent, é o Mirror. Chefe da Marinha alerta, NATO arrisca perder controle do Atlântico para a Rússia a menos que hajamos. É isto. Eu não sei, eu já pesquisei sobre o chefe deles. Olha pra cara dele, sim, você sabe, um homem sério, sabe, de poucas emoções. Então, se ele não serve para comandar, obviamente, lá. Marinha, mas você sabe de uma coisa? Novamente, como já afirmei, a educação militar do Reino Unido deles é uma piada, não prepara corpos de oficiais adequados. E principalmente o que os submarinistas você pode facilmente encontrar na mídia britânica, então não sou eu quem diz isso. Quer dizer, está por toda parte. Bem, o que eles fazem lá é basicamente sodomia. Eles usam drogas nos submarinos nucleares, nada menos. E então quem é este chefe da Marinha? O que ele diz? A Grã-Bretanha enfrenta uma situação perigosa à beira de perder o domínio do Atlântico para a Rússia pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, segundo um alerta do primeiro Lorde do Mar, General Sir Gwyn Jenkins, relata o The Times. Bem, tenho notícias para o Sir General Gwyn Jenkins, que ele volte aos livros de história e se informe sobre as verdadeiras operações navais, porque mesmo nos seus dias de glória, no pós-Segunda Guerra Mundial, bem, nos anos 70 e 80, a Marinha Real nem sequer estava no horizonte. A principal, na verdade, luta pelo Atlântico, foi entre a Marinha Soviética, que superava em muito tudo o que a Marinha Real tinha na época, e claro, a Marinha dos Estados Unidos, mas não, este tipo, evidentemente, olhem para ele. Ele está, na verdade, o que ele diz a seguir, porque, bem, ele mente, ele finge que a Grã-Bretanha, de alguma forma, tinha vantagem. Sobre o Atlântico, mas a Rússia investiu bilhões no fortalecimento de suas forças navais, especialmente a Frota do Norte, apesar do enorme fardo financeiro e das baixas humanas de sua flagrante invasão ilegal da Ucrânia. Bem, como já afirmei, ele é um ser crítico. Bem, basicamente a prova do produto dos imbecis que eles produzem e que chamam de oficiais no exército do Reino Unido. Estas são pessoas que realmente não têm nenhuma formação séria quando entram no serviço. E, como resultado, acreditam que o Reino Unido é, de alguma forma, um fator, o que não é. E ele fala sobre isso. O financiamento resultou num aumento de 30% nas violações russas. E aqui vem a mentira. Águas territoriais britânicas nos últimos 2 anos. É uma completa bobagem. E o cara mente. Isso é...
praticamente a grande maioria deles, eles têm doutorado em enrolação, e a Rússia nunca violou ou invadiu águas territoriais durante os últimos 2 anos. E um dos destroyers da Marinha Real Britânica, no entanto, tentou fazer isso em 2021 e, na verdade, adivinha só? Águas da Crimeia no Mar Negro. Então você não pode explicar a essas pessoas as águas territoriais que se estendem por 12 milhas da costa do país. Os russos não vão lá, eles vão para qualquer outra pessoa eles vão para as zonas econômicas exclusivas, que são 200 milhas. E, bem, adivinhe só, a Marinha do EUA faz isso o tempo todo, a Marinha Britânica faz isso, a Marinha Real faz isso o tempo todo, mas eles mentem porque esta é a única coisa que lhes resta, porque são uma força patética, tanto como Marinha, como Força Aérea, como especialmente o Exército, que é inexistente no Reino Unido. Eles continuam a nos empurrar essa balela para conseguir mais financiamento com isso e dizem, com a ameaça russa a expandir Jenkins destacou a importância vital da modernização rápida da Marinha Real e o apoio firme dos parceiros da OTAN. Bem, o apoio firme dos parceiros da OTAN é um eufemismo para a Marinha dos Estados Unidos cuidando dos britânicos, cuja marinha é impotente. E então vejam isto, quem é este Jenkins? Bem, este falastrão, se olharem para o currículo, e isto é realmente fascinante, aqui está, olhem para ele. Sim, assim, então ele é o General Sir... Quer dizer, eu adoro como eles colocavam esses sirs, comandantes do Império Britânico, pessoas que não entenderiam nada de guerra, como, por exemplo, este cara. A única coisa que ele entende, porque se você der uma olhada na sua vida e educação iniciais, Jenkins foi educado na Malmesbury School. Tá, tanto faz. Então Jenkins foi comissionado nos Fuzileiros Navais em 1990. Serviu como oficial júnior no Regimento Logístico de Comando e em operações na Irlanda do Norte com o 42 Comando. Bem, como você mesmo pode ver, o sujeito tem tanto conhecimento da marinha de verdade, das operações navais, quanto eu tenho de astrofísica. Mas, no entanto, veja só, ele, é claro, ele é um comandante por, digamos, nem por formação, o Reino Unido não tem educação militar séria de verdade para o corpo de oficiais, porque é totalmente incompetente. Mas em 2004 ele se formou na Academia Militar, que se chamava Shrineham, que não existe mais. É a Academia de Defesa do Reino Unido, onde eles ensinam todo tipo de coisa lá, e onde ele concluiu um mestrado em estudos de defesa. Sabemos o quanto esses estudos de defesa valem no Reino Unido e, na verdade, no Ocidente. É basicamente inútil um monte de, fábricas de diplomas, essencialmente. Porque, obviamente, eles não entendem com o que estão lidando, não têm dados e não aprendem com a história, ponto. E, assim, ele se tornou o comandante do Special Boat Service, certo? Sim, então o cara é um comandante. O cara não entende a primeira coisa, na verdade, sobre o que significa navegar a marinha pelo mundo, quais são os sistemas de armas lá, como eles funcionam. E todos esses estudos de defesa não são nada mais que bobagem. Quer dizer, você precisa ter um diploma muito sério em engenharia naval. Não engenharia naval como em design naval, que também faz parte, não. Trata-se das integrações de sistemas. É sobre como sistemas de armas funcionam, como se traduzem em tática e no nível operacional. Isto é o que se ensina, por exemplo, nas academias navais na Rússia. Nem mesmo na Academia Naval dos Estados Unidos, em Anápolis. Apesar de ainda manter um alto grau de prestígio então conheci pessoas que se formaram lá. Pessoas realmente muito boas. Mas o ponto é, então aqui temos este sujeito. Aqui temos aquelas pessoas que andam como baratas tontas, sabe? A deitar conversa fora sem entender que o Reino Unido simplesmente não está na mesma liga e não pode fazer nada em relação ao Atlântico ou Pacífico ou planeta Zoltar ou o que for, sistema solar, porque não tem recursos. Não possui a escala que é exigida, pausa é o requisito, a pausa é absolutamente mandatório ter a escala e o tamanho da economia,
sabia que apenas imbecis como Piers Morgan ainda acreditam que o Reino Unido tem uma das maiores economias do mundo? Não tem como consertá-los. São uns estúpidos. E então, o que é que a gente tem aqui? Deixe-me demonstrar o que temos, porque tenho que repetir isso periodicamente e as pessoas têm que literalmente ter a ideia fixa na mente agora, entendendo a questão da escala e como estes dois submarinos patéticos, da Marinha Real, e isso, mesmo isso é meio questionável se eles conseguem ir para o mar, vão lidar com a Marinha Russa. Tá, deixa eu te mostrar uma coisa. Isto tem 2 anos, mas ainda assim, não obstante, é muito, como dizer, é muito atual, se quiser. E vamos começar. Em termos de mísseis nucleares, intercontinentais balísticos e, obviamente, submarinos de mísseis estratégicos. Bem, deixe-me lembrar-lhe algo. Esta é a classe Borei, oh meu Deus, esta é a classe Borei, submarinos. A Rússia tem 8 novíssimos, um deles. E vejam só, além do antigo que a Rússia ainda possui, o Delta 4, que se faz ao mar. E olhe para isto, esta é a lista dos submarinos de mísseis estratégicos russos ativos e futuros da classe Borei. E então temos, o que temos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sim. E esta é a nova classe. E a 5ª geração desses submarinos está chegando, que terá um design modular. E isso é apenas para possuir a chamada dissuasão nuclear estratégica naval. Mas então, claro, se olharmos para os vários submarinos russos, peculiares, como esta classe Yasen, como podem ver, vamos dar uma olhada na classe Yasen Projeto 885. E esses caras, eles fazem submarinos, de poucos tipos, eles têm só 2 tipos. E ao todo, só 2 que podem ir para o mar, enquanto submarinos russos patrulham por todo o lado. E então, o que eles têm? Certo, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois mais 3, 12 submarinos de mísseis de cruzeiro da classe Yasen, que são portadores de Zircon e portadores de Onyx e portadores de 3M14, meu Deus, e depois, claro, não se esqueça, os russos têm todas aquelas coisas estranhas assim, sabe? O projeto 949 Oscars, alguns deles também carregam agora Zircons. E não me lembro quantos deles ainda estão operacionais. Sei que 2 deles irão para o mar. Um deles foi convertido para ser o porta-mísseis do Poseidon e alguns deles estão em reforma. Pode me corrigir. Esse número pode ser um pouco menor, mas ainda existe. Agora, vocês têm, claro, aqueles famosos, erroneamente chamados Akula, quando na realidade são chucas submarinos de ponta do projeto 971, que já eram muitos naquela época. E quando eles saíram pela primeira vez em 1986, na verdade, um dos meus colegas e amigos foi o primeiro, navegador em um daqueles. Na verdade, o Akula, esse é o nome original do submarino do projeto 971. E então, claro, os russos têm essas coisas. Meu Deus. Sim, está a ver isto? Sim, esses também são portadores destes, mísseis Calibre, e os russos têm uma carga enorme deles, projeto 636 e alguns deles 877. Então, dê uma olhada e quantos deles estão ativos agora? Isto é apenas o projeto 636. Ainda há 877 antigos a ir para o mar, mas como podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, meu Deus, 11, então. Novamente, há só 2 países que podem competir em plataformas. É a Marinha Americana e a Russa em submarinos. Em termos de armamento, nem mesmo a força de submarinos da Marinha dos Estados Unidos se aproxima do poder de fogo e dos sistemas de armas que os submarinos russos carregam. E então, quando você ouve esses caras e lê isso, a única coisa que posso dizer a eles sabe de uma coisa? Peguem o Valium ou vão ver um psiquiatra. Vá fazer um exame de cabeça, sabe? E ser avaliado, porque não há mais volta. Não é que eu esteja, sabe, aqui sentindo prazer com a desgraça alheia, mas
foram as suas elites, o povo inglês, que fizeram isso ao seu país. Eles acreditam que de alguma forma impérios são fáceis. Não são. E quem disser que o Império Britânico era vasto, imensamente poderoso, e a contribuição do povo britânico para a civilização humana é imensa, ninguém discute isso. Basicamente, a sua formação da civilização que, basicamente emanou de lá, da Ilha Britânica. E, sabe, então, o que posso dizer? Sim, ninguém nega isso. Shakespeare, sabe? Robert Rutherford, sabe? Todas essas pessoas, sabe? E, meu Deus, basta olhar para a enorme contribuição para a civilização humana, arte e ciência. Newton, pelo amor de Deus, meu Deus. Então, quando você olha para isto, sim, você entende o quão doloroso é, sabe? O que é rolar ladeira abaixo e não ver o fundo. Mas é assim que é, porque o mundo sempre funcionou por pesos e medidas. E quando este tipo, sabe, este senhor general, que é basicamente nada mais do que o sujeito responsável por, explodir petroleiros civis, esse é o serviço de barcos especiais no Reino Unido. Há muitas dessas pessoas se escondendo por trás, dos títulos das empresas militares privadas, mas na verdade são oficiais, do serviço de barcos especiais, foi drasticamente reduzido. Os russos vão matar ainda mais deles. E estes são os tipos que estão a lançar, juntamente com terroristas ucranianos, todos aqueles, sabe, drones de superfície contra petroleiros civis, sabe, eles não terão escrúpulos em, sabe, afundar o navio civil de passageiros. É o que eles fazem. Quer dizer, então não são soldados de verdade. São algo especial que se distingue dos grupos regulares ou, até mesmo dos de diversão. Estes não são de diversão. Estes são terrorismo. E assim que as coisas são. E por isso fica meio que complicado para mim realmente continuar sabe, como é que se diz? Ai, pelo amor de Deus, eu não sei, sabe? Como posso eu interpretar mal ou de qualquer outra forma alternativa que não seja uma completa tempestade num copo d'água, porque é isso que é. É um pequeno jogador que decidiu, por alguma razão, que ainda está na grande liga, o que não é verdade, e que é totalmente dependente dos Estados Unidos. O Reino Unido é totalmente dependente dos Estados Unidos e a sua, já falei sobre isso muitas vezes, incluindo a conclusão obviamente famosa de Cory Barnett, da sua obra-prima, a queda do poder britânico. Quando, claro, o que posso dizer, o Reino Unido ainda é britânico. As pessoas tinham historiadores e mestres das palavras como ele, o calibre das pessoas. Mas não mais. Principalmente, sim, aqueles, sabe, um bando de idiotas santarrões que fingem que importam, não importam. E é isso que eu queria dizer a vocês hoje, pessoal. E como sempre, quem gosta do que faço, por favor, se inscreva no meu canal. E quem puder, por favor, me apoie no Patreon ou me compre um café no Ko-fi também. Isso vai me manter no negócio. Muito obrigado e tenham um bom resto de semana, pessoal. Tchau, tchau.